Amém. Agradeço a Deus pela sua vida neste dia, pela sua saúde, pela saúde dos seus familiares, pelo pão de cada dia que Deus lhe tem concedido. Agradeço a Deus pelo perdão dos seus pecados também, e pela sua grande misericórdia para conosco. Ora, Senhor, que neste dia a tua bênção ela esteja sobre este lugar. E, Senhor, que haja paz neste lugar, que haja entendimento. Ora, Senhor, que o teu Espírito Santo também revele o significado de cada palavra, que possa ser uma bênção para todos e que todos possamos tirar benefício da tua palavra em nome de Jesus Cristo. Senhor, que ao ouvirmos a tua palavra ela não seja somente para ficar, Senhor, no conhecimento, mas que esse conhecimento se transforme em benefício no nome de Jesus Cristo. Amém. Na palavra, no pão, e também Deus vai acrescentar à igreja aqueles que são de salvar. A Bíblia diz que não basta só a palavra, diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então é importante nós termos todas as em sintonia. Então vamos tratar dessa área também, para depois juntos almoçarmos aqui e convivermos um bocadinho. Abram a vossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 20. É em 2 Crônicas 20. Eu disse primeira, mas não. 2 Crônicas 20. É um bocadinho à frente. Diz assim, versículo 20: E pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, leiam comigo: Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Mais uma vez: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Então há aqui uma coisa que nós temos que hoje tomar como definitiva ao ouvirmos a mensagem que eu vou transmitir. Primeira coisa é que nós temos que crer em Deus. Amém? E se crermos em Deus, vamos estar seguros. Senão que Deus vai dar ordem aos seus anjos para nos proteger das situações que possam ser embaraçosas para nós. Por isso, vamos estar tranquilos. Não vamos estar a pensar no medo, nem no que vai acontecer, nem no dia da manhã, porque Deus vai, a seu tempo, ajudar-nos a ultrapassar todas as situações. E em segundo lugar, nós temos aqui outra mensagem, que é crede nos profetas, isto é, crede nos servos do Senhor, porque se creres nos servos do Senhor, naqueles que verdadeiramente representam Deus, falando a sua santa palavra, vamos prosperar. Porque a mensagem que os servos de Deus vão transmitir, ela traz sempre benefício, traz sempre conhecimento e ensino para nós vencermos os obstáculos. Hoje eu estou aqui porque eu venci já muitas situações na minha vida. Você está aqui hoje porque você já venceu muitas situações na sua vida. E o facto de você ouvir a palavra de Deus dá-lhe estrutura espiritual, isto é, conhecimento de Deus, que o faz ficar firme contra as astutas ciladas de Satanás. E embora venham situações adversas que nós não desejamos, mas elas vêm, ainda assim nós não vamos cair. Foi o que nós ouvimos na quinta-feira. Então hoje a mensagem é: as nossas palavras nos justificam ou nos condenam? Diga lá: as minhas palavras me justificam ou me condenam? As nossas palavras nos justificam ou nos condenam? A nossa igreja é uma escola. Diga lá: a minha igreja é uma escola. E por isso nós estamos aqui hoje para aprendermos mais uma vez a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 37 diz: Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quer dizer que aquilo que nós falamos é muito importante. Aquilo que cada um de nós fala
É muito importante. Pode ser a nosso favor, como pode ser contra nós. A nossa tendência como falantes, né? Todos nós somos falantes. Pode levar-nos a dizer o que é certo ou errado. Não são poucas as vezes que ao iniciarmos uma conversa com alguém, raramente deixamos a pessoa acabar o seu raciocínio. Nós, ousados como nós somos, já estamos prontos para responder, sem refletir sobre aquilo que ouvimos dizer. Somos assim. E já estamos a arranjar uma solução, ainda não acabamos de ouvir a pessoa totalmente, o seu raciocínio, a sua conversa, e nós já estamos a refletir sobre aquilo que já ouvimos, aquelas poucas palavras, e já estamos a arranjar maneira de responder àquilo que nós estamos a ouvir. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais, os sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Deve estar em Mateus 26, 57, para aí. Vejam lá 26, Mateus 26. Mas eu vou continuar a ler, porque eu tenho aqui escrito. Só a passagem é que deve estar errada. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e juntaram-se todos os principais, os sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos dos homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos dos homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote, no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Mas ele calou-se e nada respondeu. Quantas vezes Jesus teve calado? Bem, o tema da nossa mensagem é: as nossas palavras nos condenam. As nossas palavras nos justificam ou nos condenam. Jesus estava perante um tribunal, via lá pessoas, 3 tipos de pessoas. Havia as pessoas que eram maliciosas, que tinham intenções de levar Jesus diante do tribunal porque não gostavam que Jesus pregasse o Evangelho. Havia outras pessoas que eram falsos testemunhos, falsas testemunhas, que iam dizer mentiras acerca de Jesus Cristo, mas não tinham visto nada. E havia um traidor. Vamos continuar, eu vou continuar a ler. Mas ele calou-se e não respondeu. E o sumo sacerdote tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus lhe disse, a 4ª vez: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhos? Vós ouvistes as blasfêmias que vos parece. E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Veja só o que Jesus estava a passar. Cuspiram-lhe na cara, deram-lhe punhadas, isto é, murros, troçaram dele, diziam: Então tu és o Filho de Deus, então agora profetiza. E davam bofetadas, punhadas, bofetadas e cuspidelas. Nesta situação, Jesus estava diante das autoridades para ser julgado.
Havia, porém, neste julgamento, testemunhas com testemunhos falsos. Pessoas traidoras, pessoas tendencialmente maliciosas. Estando Jesus nesta situação de injustiça, tudo o que falasse seria usado contra ele. O que é que Jesus fez? 3 vezes ele foi questionado. 3 vezes sua boca ficou calada. As nossas palavras nos justificam ou nos condenam. Nem sempre é a altura de falar. Nem sempre é a altura de responder. E eu disse no início que nós, bons falantes que nós somos, gostamos de falar, nem sequer ouvimos a pessoa até ao fim e já estamos a engendrar uma resposta para aquilo que a pessoa iniciou a conversa ou iniciou a falar. Essa não é a forma correta. E os cristãos vão ter que terem atenção a isto, porque o diabo, ele é muito astuto. E ele vai enviar pessoas até si, com conversas, para o seduzir, para o fazer afastar da palavra de Deus, das pessoas que são verdadeiramente nossos amigos, dos nossos amigos verdadeiros, e vai colocar na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós moramos, pessoas que não são verdadeiramente as pessoas indicadas e que nós não deveríamos ouvir. Mas ele vai colocar essas pessoas para nós ouvirmos. E nós vamos ter que estar atentos à linguagem dessas pessoas, às conversas dessas pessoas, para percebermos se é a altura de nós dizermos alguma coisa ou é a altura de nós ficarmos calados. Então, às vezes, as nossas palavras, a nossa maneira de falar, o nosso diálogo com alguém que nós sabemos até que ponto é que aquela pessoa está interessada em que eu ouça a sua conversa. Porquê é que ela me está a fazer esta conversa? Porquê é que ela está a falar comigo? Porquê é que me veio contar isto a mim? Se o assunto não é comigo. O que é que acha? É o mensageiro de Satanás, é a pessoa enviada por Satanás para trazer uma conversa para você ouvir, para você ficar em aflição. Para você sentir-se mal, para você próprio falar a palavra que você não queria falar. Isto é, para que a palavra o condene. Porque mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão falar o que não deviam. E aquilo que não deviam vai ser uma condenação para elas. Há uma situação que se passa quando as autoridades apanham um criminoso em flagrante a cometer um crime. E as autoridades levam aquele arguido, não é? Para a esquadra e diz, olha, você tem direito a um advogado. E a partir de agora, tudo aquilo que disser, as suas palavras podem ser usadas contra si. Então quer dizer, as autoridades preferem que ele fique calado até chegar o advogado do que ele estar a falar, a tentar defender-se se foi apanhado em flagrante, porque as palavras que ele disser são todas usadas contra ele. Isto quer dizer, se na lei civil isto acontece, as autoridades bem sabem que nem sempre se pode dizer tudo, nem sempre se pode falar. Ora, quanto mais nós cristãos que estamos aqui, hoje, na casa de Deus, devemos ter atenção e cuidado de usar a nossa língua, usar as palavras corretamente, para que não sejamos condenados com aquilo que nós vamos falar. Às vezes, uma simples conversa pode trazer problemas graves à nossa casa, à nossa família, aos nossos irmãos em Cristo, até aos nossos amigos. Então nós vamos ter que ter atenção a isso. Porquê é que o pastor fala sobre isto? Porque a palavra de Deus nos está a mostrar que Jesus Cristo, sendo questionado, ele ficou calado pelo menos 3 vezes. Ele teve tempo para raciocinar, para pensar o que é que iria dizer, visto que ele estava a ser julgado, visto que ele estava a ser acusado por pessoas falsas injustamente. Jesus usou a seguinte regra, e eu vou dizer, sabeis isto, meus amados irmãos? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Foi a regra que Jesus usou. Sabeis isto, meus amados irmãos? Todo homem, seja quê? Pronto para ouvir. Ora,
nós temos que praticar a palavra de Deus. Ou nós somos somente ouvintes ou somos praticantes. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. Então a regra para o cristão é pronto para ouvir, mas vamos evitar sofrimento na nossa casa, vamos evitar sofrimento com as pessoas que convivem conosco, vamos evitar sofrimento até na igreja. Imagine que alguém sai da igreja. Qualquer motivo, ficou chateado, ficou aborrecido, está cansado, não quer mais ser cristão, quer abandonar o reino de Deus, não se interessa mais das coisas de Deus para nada. Vai embora. A primeira pessoa a ficar magoada é o pastor. Porque o pastor perdeu uma pessoa por quem ele sempre fez tudo. O pastor fica triste, fica magoado. E nesses momentos, o pastor, que está magoado com aquela pessoa, ele está fervoroso. Está a dizer, mas porquê aquela pessoa foi embora? Mas que motivo se ela tinha? E se o pastor andar aqui nesta conversa, a falar nisto, a arranjar, mas ela foi embora por causa disto, por causa daquilo, por causa do outro, porque ele não tinha razão, mas porquê é que fez isto? Bem, vocês estão a ver o que é que isto vai dar. Isto não vai dar nada. O que vai dar é que o pastor se deixou enganar por Satanás com uma coisa que ele não pode fazer nada. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o pecador dos erros. E tudo o que o pastor falar, quer seja pastor, quer seja irmão, estou a dar um exemplo do pastor, será usado contra ele. Porque o pastor não cuidou da ovelha. Porque o pastor... E eu já aprendi estes segredos e recuso-me a falar porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Isso serve para nós. Eu estou a dar um simples exemplo. Isso é para nós, hoje que estamos aqui. Não vale a pena nós queremos saber coisas que só nos vão trazer tristeza e angústia. Não vale a pena. Porque Satanás usa pessoas, cria situações na sua vida para o fazer desmoralizar, para o fazer cair, para o fazer desistir do caminho de Deus, daquilo que é verdadeiramente importante, que é servir a Deus. Satanás vai usar todos os meios. Satanás até coloca pessoas no nosso caminho. Eu recordo-me que há uns anos atrás, eu estava numa igreja e os irmãos queixavam-se. Pastor, parece impossível. Quando eu estou para vir para a igreja, acontece sempre qualquer coisa. E é sempre naquele dia. Sempre naquele dia. No dia em que eu vou para vir para a igreja é que acontece sempre um embaraço. E eu disse, não irmão, não está a ver que isso é Satanás. Está a criar uma situação para que no dia em que você deve estar a prestar honra, glória a Deus, deve vir agradecer a Deus pelos benefícios, o diabo cria uma situação porque ele não quer que você adore a Deus, que você louve a Deus, que você venha à casa de Deus. Então ele cria sempre um embaraço na vida das pessoas. E aqueles irmãos conseguiram vencer aquela situação. E recusavam-se. Quando surgia alguma coisa, até chegaram a dizer que vinham pessoas de visita que normalmente não os visitavam, mas vinham visitá-lo exatamente no dia em que a pessoa estava preparada para vir para a igreja. É Satanás. E o que é que nós temos que fazer? Temos que escolher sempre o lado de Deus. Porque nós precisamos de Deus para viver, precisamos de Deus para nos abençoar, precisamos de saúde, precisamos de benefícios de Deus. E às vezes nós dizemos, mas pois, pastor, é um caso especial. Mas o Satanás vai sempre arranjar maneira de nos criar embaraços na nossa vida. Então as nossas palavras nos justificam ou nos vão condenar. Deve haver então em nós, visto que Jesus usou este método, meus amados irmãos, sabeis isto, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Ora, o que é que Jesus fez? Ele ouviu, pelo menos, 3 vezes. O que é que ele disse? Nada. Serve de exemplo para nós. Nós somos prontos para responder. Às vezes nem sequer acabamos de ouvir a pessoa, já estamos a engendrar uma resposta. Vamos ser mais cuidadosos quando ouvimos alguém, para depois nós podermos ter tempo de refletir enquanto a pessoa está a falar. Depois, se tivermos que falar, nós vamos falar mais acertadamente. Amém? Porque isso pode trazer-nos
embaraços na nossa vida. Estou a falar na nossa vida cotidiana e também na igreja. Então deve haver em nós o cuidado de ouvirmos mais e falarmos menos. Porquê? Porque podemos correr o risco de falar o que não convém. Nem sempre o que ouvimos é correto e verdade. Haverá sempre pessoas maliciosas que nos querem ver mal, nos querem prejudicar, estão à procura de uma oportunidade para nos trair. Pedro foi discípulo de Jesus e quando Jesus foi interrogado, também andava com Jesus. Ele traiu Jesus, negando que era seu discípulo. João capítulo 14. Está a situação errada outra vez, porque é a mesma. João 14 era o 68, o 68 não existe. Não sei onde é que anda este 68. Não há, em João, não há aqui, mas deve haver em João 68. João 6. É isso. Não é 14, é 6. Porque diz assim, 6:68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Não, não é. Esquecemos isso. Vamos em frente. Eu vou ler a passagem que passei mal a parte do sítio onde estava escrito. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que estava a aquecer-se, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Bem, por acaso os irmãos sabem como é que Pedro morreu? Ou não? Pedro era um discípulo de Jesus Cristo. Quando Jesus estava a ser interrogado, Pedro estava lá presente. E alguém conhecia a Pedro. Sabia que Pedro andava lá com Jesus Cristo. E então foi ter com Pedro e disse, ouve lá, tu também andavas com Jesus. Jesus está aqui a ser interrogado, mas tu também és dos tais, também pertences lá aos discípulos de Jesus Cristo. E tu estavas lá. E ele disse, não, eu não o conheço. Traidores. João 18. Traidores. Ele traiu Jesus. Na nossa caminhada, na nossa vida, vamos encontrar pessoas que não vão ser sinceras para conosco. Que você vai lhe fazer bem, você vai amá-las, vai dar a vida por elas, e elas vão traí-lo. Assim como Jesus Cristo, como aconteceu com Jesus Cristo. Diz aqui que Pedro disse, não, eu não conheço, eu não sei quem é Jesus, eu não conheço Jesus Cristo. E diz que as nossas palavras nos condenam, nos justificam. Pedro podia ter sido salvo, mas sabe como é que ele morreu? Morreu crucificado de cabeça para baixo. Sabe porquê? Porque Jesus Cristo não pode fazer nada por ele. As palavras dele o condenaram. As nossas palavras nos condenam ou nos justificam. Quando nós estamos decididos a falar, mas conscientes daquilo que vamos dizer, as nossas palavras podem justificar-nos. Mas quando nós falamos sem pensar bem o que estamos a dizer, as palavras podem ser causadoras de muitos sofrimentos na nossa vida. Quer na nossa família. Às vezes há problemas familiares que as pessoas têm porque as pessoas falam. A Bíblia diz que irar não é pecado, mas ceder à ira é pecado. Quer dizer, que a pessoa irada, ela já está descontrolada, mas depois o ato a seguir é a asneira que vai fazer. Isso é pecado. Então nós vamos ter que cuidar da nossa boca, das palavras que nós dizemos, para que elas não sejam contra nós. Então vamos pôr isto de outra forma. Como é que vamos fazer, pastor? Bem, as palavras que nós andamos a dizer no dia a dia, tudo vai mal, a mim nada me acontece, a mim nada vem de bom,
Estou sempre pior, cada vez as coisas estão piores. Parece que as coisas não melhoram. É um aborrecimento, é uma chatice, nunca mais vejo a solução. Já há tanto tempo, já há tantos meses, já há tantos anos, as coisas não melhoram. Estas palavras são benéficas para Satanás, para eles materializar. Elas nos vão condenar. Mas se nós dissermos, não, Deus está no controle, Deus vai ajudar-me, não, a situação vai mudar-se. Então, mas quem é? Eu estou do lado? Estou do lado de Jesus Cristo. Então, certamente que Jesus Cristo está no controle. Ele vai dar-me sabedoria. Eu vou sair desta. Deus está a preparar um caminho para a minha vida. Deus vai alterar a situação. As coisas vão mudar. De certeza absoluta que as coisas vão mudar. Nada vai ficar como era. Tudo vai melhorar, porque Deus está lá. Onde estiver Deus, está lá a sua bênção. As coisas vão melhorar. Mais dia, menos dia, eu me vou rir da situação. Eu vou ficar por cima e não por baixo. Eu vou vencer. Quando nós temos uma atitude assim, nós estamos a dar palavras ao Espírito Santo para ele materializar. E as palavras que o Espírito Santo materializar são benéficas, são a nosso favor. Quando nós falamos o oposto, estamos a dar palavras a Satanás para ele materializar. E as palavras que nós falamos, embora sendo cristãos, ele vai pegar nelas e vai materializá-las contra nós. Você disser, cada vez estou mais velho, cada vez estou pior, já não me sinto forças, já não estou nada bem. Não me sinto nada bem. As coisas cada vez estão piores. Você está a dar palavras a Satanás para ele materializar. E embora você tenha idade, cada vez fica mais velho. Todos os dias eu ouço isto. Eu já estou muito velho. Eu já não vou. Eu já não ando. Eu já não mexo. Eu já não como. O que mais não faz? Porque nós estamos sujeitos ao mundo. Aquilo que nós falarmos é isso que nós vamos ter. A nossa linguagem é muito importante. As decisões que nós tomamos ao falar são muito importantes na nossa vida. Por isso, quando você sair da casa de Deus, você vai ser confrontado com pessoas, calhar até com família, que vão falar para si coisas, e você vai ter que ter atenção àquilo que as pessoas vão falar, para você não falar rapidamente. Tem que pensar bem aquilo que vai dizer, porque as palavras que você falar podem ser contra si. E se você falar palavras corretas, elas podem ser benéficas para si, podem trazer bênção para si. Amém? Vou dar um exemplo aqui. O meu filho chegou perto de mim e disse assim, pai, já há tantos meses que não pagas um almoço? E eu disse, pois não, filho. Está mal. E as palavras que ele falou são contra ele. Não vai comer um almoço. Eu disse assim, pai, hoje está mesmo bom, hoje é dia que tu pagas um almoço. Já há uns meses que não pagas nada, pois hoje é dia de pagares o almoço. E o pai diz, olha, não é mal pensado, nem é má ideia. As palavras que ele falou, se ele queria o almoço, não é dizer, há tanto tempo que não pagas o almoço. E eu vou dizer, pois não. É verdade, tens razão, está mal. Tudo, não em reis, meus amados irmãos, tudo o que o homem semear, isso também vai colher. Então, a maneira como nós falamos é determinante para aquilo que nós vamos receber. Se eu disser assim a vocês, os irmãos hoje, sim senhora, aprimoraram-se, estão lindos, todos com roupas diferentes, não estão fardados, todos trazem a sua roupinha, em casa, vocês prepararam-se, vieram à casa de Deus, estão como deve ser, na casa de Deus, com dignidade, bem apresentáveis, assim é que é, assim é que eu gosto de ver. Uma igreja como deve ser, podemos tirar uma fotografia, ficam bem na fotografia, todos como deve ser. Você, as palavras que eu estou a dizer, o que é que elas estão a fazer? Sim, bem, eu não estou grande coisa, mas se o pastor está a dizer, que até estou bem. Mas, os irmãos, vocês, quando vêm à casa de Deus, os irmãos, vejam lá, vocês têm que se levantar um bocadinho mais cedo. Pronto, os irmãos sabem, né? Está a chover, a gente suja os sapatos ali na rua, a lama salpica.
ficamos com os sapatos sujos. Os irmãos, pronto. A gente, quando vem para a casa de Deus, vamos trazer uma roupinha assim mais melhor. Quer dizer, eu estou a querer dizer por palavras. Que não digo, mas que estou a querer dizer. E que as pessoas não são palermas. Ou não? São palermas as pessoas? Elas percebem. O que é que o pastor está a querer dizer? Não é este o caso. Graças a Deus os irmãos estão impecáveis. Mas as nossas palavras nos condenam, nos justificam. Se nós tivermos cuidado com a nossa linguagem, com a maneira que nós falamos, quer para a nossa esposa, quer para os nossos filhos, quer para as pessoas que vivem connosco, para os nossos amigos, para os nossos netos, para as pessoas com quem lidamos, nós vamos receber em troca esse favor das pessoas. Mas se nós não tivermos cuidado com a nossa linguagem, nós vamos sofrer com isso. Então, eu quero terminar com uma palavra. E abro lá em Romanos capítulo 3. É no Novo Testamento. E versículo 4. Cuidado que há a ter com a nossa linguagem é muito importante. Leiam comigo. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Eu disse, o tema da nossa mensagem é: as nossas palavras nos justificam ou nos condenam. E o apóstolo Paulo está a dizer aqui, olha, de maneira nenhuma, Deus é sempre verdadeiro. Portanto, tudo aquilo que nós falarmos, que seja verdade. Mas se não for, Deus não é mentiroso. Porque as tuas palavras, elas te vão condenar quando fores julgado. E agora nós vamos ler em Eclesiastes 5:2. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, a seguir ao livro de Salmos, Provérbios. Então vamos ler todos. E versículo 2. Não te precipites. Já encontraram todos? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, página 667. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, qual é o conselho de Salomão para nós? Cuidado com a nossa boca, para não nos precipitarmos a falar aquilo que não convém, porque o nosso coração está sempre desejoso de enviar essas palavras, esses pensamentos, para nós falarmos o que não convém. E isso pode trazer grandes malefícios à nossa vida, à vida daqueles que estão ao nosso redor, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo, até de uma igreja. Imaginemos que os irmãos diziam assim: a igreja está sempre na mesma. Cada vez tem menos pessoas. Ninguém vende de novo.
É sempre a mesma coisa. A primeira coisa que há a fazer, quando nós temos os olhos a ver isso, é nós próprios sermos praticantes. Se nós estamos a ver, nós não podemos faltar. Pelo menos o nosso lugar está ocupado. Em segundo lugar, nós vamos falar aquilo que nós queremos. O que é que nós queremos? Queremos a igreja vazia ou a igreja cheia? Então não vamos estar a falar que a igreja é sempre a mesma coisa. Que as cadeiras estão vazias, que as pessoas não vêm. Não podemos falar isso. Vamos ter que falar aquilo que nós queremos. E o que nós queremos é que Deus acrescente à igreja todos os dias aqueles que se hão de salvar. E diz a Bíblia que a seu tempo nós ceifaremos se não houvermos desfalecido. Quer dizer, Deus pode estar a ver até que ponto a nossa linguagem ela é consistente. Se nós andamos a dizer isto numa semana e na outra semana dizemos o contrário. É a mesma coisa que semear coentros no outro dia e ir lá arrancar as sementes. Não vale a pena. Então nós temos que ser consistentes. E aquilo que nós falamos para a nossa igreja serve para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos familiares, os que não são salvos, os que desviaram. O filho pródigo esteve longe do pai alguns dias. Ele esteve ausente do pai alguns dias. Mas o pai não desistiu em seu coração. A prova que ele não desistiu do seu filho é que ele, quando viu o filho ao longe, correu a abraçá-lo. E diz que preparou para ele uma boa refeição, vestiu-lhe uma nova roupa. Quer dizer que o pai não queria falar da ausência dele. O pai recusava-se a falar daquele momento difícil na vida do seu filho, daquele momento que se passou naquela família. Ele só estava interessado no seu regresso. E nós hoje temos que fazer o mesmo. A Bíblia não serve só para nós lermos, serve para nós aprendermos a Bíblia. É o livro que nós estudamos e a igreja é a escola. Então, quando nós falamos aquilo que nós queremos, nós estamos a dar palavras ao Espírito Santo de Deus para que as materialize a nosso favor. A nossa família pode estar desviada, mas eles vão regressar à casa de Deus. Mesmo que haja fé, pouca fé, diz que Deus aumenta a nossa fé. E a fé é aumentada por ouvir e falar a palavra de Deus. E quem vai falar a palavra de Deus e quem vai ouvir somos nós. Somos nós que temos que falar e temos que ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós falarmos, a minha família há de ser salva. Deus há de salvar a minha família. O diabo não há de vencer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e Ele abençoará o nosso pão e a nossa água. E eu vou declarar que eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Para um grande pecador, um grande salvador. Este tipo de linguagem que nós usamos é que traz bênção, é que traz benefícios, é que faz com que Deus abençoe a nossa casa, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa família, os traga de novo à casa de Deus. Mas se nós dissemos, mas eles agora não querem nada com Deus, mas está difícil, mas a coisa está muito difícil, mas cada vez é pior, eles estão chocados, eles estão ofendidos, olha, eu também fiquei ofendido. Eu nunca abandonei Deus. Quando nós estamos ofendidos, só temos uma coisa. Já estudamos isso. Para sermos perdoados. Agora, se a pessoa não tem força, se ela está fraca espiritualmente, nós estamos cá para orar. Estamos cá para interceder, para falar as palavras que nós precisamos falar para que o Espírito Santo as materialize. Então nós vamos dizer, a nossa família, ela vai voltar à casa de Deus. A minha família não é suposta a estar no mundo, a minha família, ela deve servir a Deus. Eu quero que a minha família sirva a Deus. Eu reivindico a minha família do mundo das trevas, lá da rua, lá das coisas do mundo, para a casa de Deus. Eu reivindico a minha família. E eu digo, Espírito Santo do Senhor, abre os olhos dos meus familiares, abre o seu entendimento, guia-os. E quando nós falamos assim, nós estamos a dar palavras ao Espírito Santo para ele materializar. Isto serve para a nossa família, serve para a nossa saúde. Se nós estamos a sentir que o nosso corpo, estamos mais velhos, estamos mais debilitados, não sentimos tanta energia, porque a idade vai avançar, nós temos que falar. Que Deus está no controle da nossa vida. Que Deus quer abençoar-nos. Se nós somos diligentes, isto é, cuidadosos, nós queremos servir a Deus, nós queremos vir à casa de Deus, Deus tem todo o gosto em que nós tenhamos vida. Mas se nós somos negligentes,
Um dia uma senhora de idade perguntou-me assim, pastor, como é que eu gosto tanto de viver, como é que eu vou viver mais anos? E eu fiquei assim um bocadinho a pensar, olha, como é que vai viver mais anos? Então, mas como é que eu vou responder a esta senhora? Então agora, ela gosta tanto de viver, mas já tem uma certa idade, como é que ela vai viver mais anos? E eu pus-me a pensar e lembrei-me da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós, se servirmos a Deus, diz que Deus prolongará os nossos anos de vida. Eu disse, olha, sabe como é que você vai ter muitos anos de vida? É nunca faltar à igreja. É isso, pastor. Claro. Quanto mais vezes você ouvir a palavra de Deus, mais vida você vai receber. Deus está interessado em que você viva porque Ele quer que você o sirva. Quando nós somos negligentes, não ligamos nenhuma a Deus, não é o nosso caso, graças a Deus, que todos os irmãos gostam de Deus e amam a Deus, mas quando alguém é negligente, isto é, não se interessa muito pelas coisas de Deus, claro que Ele não está a trazer vida para ele, está a afastar a vida dele, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares todo o vosso coração. Buscares em primeiro lugar todas as coisas, vida. Vos serão. Nós queremos mais vida? Então é isso. Honra ao Senhor para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Honra ao Senhor para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Tudo palavra de Deus que eu estou a falar. Eu estou a falar versículos bíblicos atrás uns dos outros. Para quê? Para que eles fiquem no nosso coração. Para que esses versículos produzam vida, saúde para todos nós. Benefício. Então as nossas palavras nos vão condenar, não nos vão libertar. Por isso devem ser poucas as nossas palavras. E seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Mateus 5:37. Então, quando alguém estiver a falar consigo, você vai ouvir a pessoa, sim, senhor. Vamos ser gentis para com a pessoa, vamos ouvi-la. Deixamos a pessoa falar. E enquanto a pessoa está a falar, nós temos o nosso cérebro a funcionar. Então vamos pensar que vamos responder, mas não vamos falar enquanto a pessoa estiver a falar. Porque vamos ter tempo de arranjar um argumento, uma resposta fiável, correta, que possa ser benéfico para nós e que não nos venha condenar. Nós temos aconselhamento à terça-feira. E quando há aconselhamentos, é assim. O que é um aconselhamento? É quando alguém tem uma situação na vida dela e não sabe bem, não tem bem a certeza como é que vai decidir, ou tem dúvidas acerca de uma situação qualquer, ou quer saber acerca da palavra de Deus, ou passou-se uma situação qualquer na vida da pessoa e a pessoa disse, bem, eu, para a minha cabeça, para aquilo que eu acho, eu ia fazer assim, mas também não faz mal aconselhar-me com alguém da minha confiança. Então a pessoa procura a pessoa da sua confiança. E às vezes há irmãos que confiam no pastor. Dizem, olha, não vejo que o pastor seja uma pessoa a que eu não possa falar isto. Então a pessoa pede aos pastores para ouvirem aquilo que ele tem no seu coração. Por isso chama-se um aconselhamento. E quando a pessoa chega, ela está no escritório, o pastor está sentado, à frente da pessoa, a pessoa senta-se e o pastor diz, então diga lá, irmã ou irmão, o que é que o traz aqui? E a pessoa começa a falar. Fala tudo o que tem a falar. Os pastores estão calados, estão a ouvir. No fim daquilo tudo, a pessoa falar, o que é que acha que a pessoa está à espera? De uma quê? Ela não está à espera de uma resposta. Ela está à espera de ver aquilo que o pastor diz. Porque o pastor muitas vezes responde e a pessoa não vai fazer absolutamente nada daquilo que o pastor disse. Ela não me fez nenhuma pergunta. Ela foi contar-me uma situação que está na vida dela. Pode acontecer que fazerem perguntas. Mas isso é mais
específico. Ela vem contar uma situação. E o pastor ouviu, e sabe o que é que o pastor vai fazer? O pastor ouviu aquilo tudo e disse assim, de tudo aquilo que esta pessoa me contou, onde é que eu posso pegar nisto e olhar aqui para a palavra de Deus? E a pessoa diz, bem, se é na área da família, está desviada, o pastor vai buscar uma palavra de Deus relacionada com alguém que esteja desviado. Exemplo bíblico. Se é na área da saúde, o pastor vai buscar versículos da Bíblia que estejam relacionados com a área da saúde. Se é na área financeira, o pastor vai buscar versículos bíblicos que estejam relacionados com a área financeira. Se é guerrinhas, contendas, se é inimizades, o pastor vai buscar versículos bíblicos que estejam a ver com as guerrinhas, com as contendas. Se a pessoa está ansiosa, não consegue dormir de noite, toma muitos comprimidos, tem mal-estar, o pastor vai buscar versículos bíblicos que tranquilizem a pessoa e que dão paz ao coração da pessoa, que dão esperança ao coração da pessoa, para que a pessoa possa dormir a noite tranquila. Sabe o que é que as pessoas costumam fazer? Então, pastor, qual é a sua opinião? E o pastor vai responder sempre assim. A minha opinião é o que diz, por isso é que ele é pastor. Se não era psicólogo. O pastor pastoreia, fala daquilo que ele tem conhecimento. Então ele não se pode envolver com os assuntos privados da vida das pessoas, porque o pastor assim ia falar de uma coisa que ele não tem conhecimento, que só ouviu aquela pessoa, o pastor sabe, ele quer se divorciar de mim, ela quer se divorciar de mim, mas o pastor não sabe, o pastor ouviu aquela pessoa, e a outra? Outra não pediu aconselhamento. Há um problema. Então, por que é que serve? O aconselhamento serve para nós adquirirmos, podia dizer, para nós vermos qual é a vontade de Deus em relação àquele assunto, porque o pastor está mais habilitado a falar-nos desse assunto, a dizer-nos como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos agir. Segundo a Bíblia, olha, no meu caso, ou no seu caso, segundo a Bíblia, eu fazia assim. Desta maneira, daquela. Porque nós não podemos dar a nossa opinião, porque a nossa opinião é humana, é carnal. E somos tendenciosos. Se gostamos muito da pessoa, nós não vamos dizer que a pessoa está errada. Nós não fomos constituídos juízes. Então nós somos supostos a dar a palavra de Deus. O aconselhamento serve para isso. Serve para transmitir a mensagem de Deus de acordo com a necessidade das pessoas. Por isso, meus amados irmãos, as palavras que nós dizemos, elas nos vão condenar, não nos vão libertar. Se eu desse o meu parecer pessoal, a pessoa que me vinha dizer assim, mas o pastor é que disse para eu fazer assim. Estão a perceber o que eu estou a dizer? O pastor é que disse que tu estavas errada. O pastor é que disse, se tu continuares com esse comportamento, que eu posso divorciar de ti. O pastor é que disse que aquilo que tu fizeste está mal. E o pastor vai ser condenado por aquela pessoa a quem estão a transmitir aquilo que o pastor disse, porque ele meteu-se em assuntos que não devia ter metido. O pastor não é suposto dar a sua opinião, o pastor é suposto dar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que liberta. Quando nós agimos assim, nós vamos ter sempre a bênção de Deus. Porque Deus é que confirma a sua palavra com sinais, na vida das pessoas, com maravilhas. Deus é que faz isso. Por isso é que hoje vocês veem muitas igrejas em guerra, em contendas, os irmãos uns com os outros, como xeriques, com coisinhas assim. Porquê? Porque é suposto os irmãos, o pastor dar a palavra de Deus, e o pastor se envolve com a vida das pessoas, com a área financeira das pessoas. Quer saber das heranças das pessoas, quer saber da vida privada das pessoas, quer saber com o que é que a pessoa dorme, quer saber com o que é que a pessoa anda, quer saber. E tudo isso traz mal. Não é bênção para ninguém, não traz benefício, é mal. E hoje, esta mensagem que eu vos trouxe é uma mensagem pessoal, de amiga.
Vamos ter cuidado com a nossa linguagem. Aquilo que nós falarmos é isso que nós vamos escolher. Vamos ter cuidado, porque as palavras vão condenar-nos ou vão justificar-nos. O nosso falar seja sim, sim, não, não. Como diz lá em Mateus, que eu disse, Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja sim, sim e não, não. E prontos para ouvir, tardios para falar. Porque depois nós temos tempo de pensar naquilo que vamos dizer. E por fim, tudo o que passa de além do sim ou do não já tem influência carnal e eu podia dizer até maligna. Quando nós começamos a dar muitas opiniões, a Bíblia diz que é tudo procedência maligna. Eu já não estou a usar esse termo, mas digo, tudo que passa, as nossas opiniões pessoais já não são boas, já não é muito bom. Porque isso pode trazer consequências. Mas aquela pessoa não concorda. Mas a igreja é uma escola e hoje a minha mensagem foi dirigida a você, para você pensar. Tem que ter cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, com aquilo que você diz, as respostas que você dá, porque essas palavras podem trazer bênção ou maldição. A linguagem que você utiliza, a maneira como você fala, tudo isso tem influência. Então nós vamos ter que mudar a nossa conversa. E o nosso falar seja sim, sim, não, não. Isto é, nós bem sabemos o que devemos responder. E quanto menos palavras, menos nós vamos meter-nos em problemas. E quando nós queremos uma coisa, nós vamos ter que falar dessa coisa de existência. Amém? Então vamos ficar de pé. Agora vamos fazer assim. Vamos terminar o nosso culto. Os irmãos do louvor podem subir. As nossas palavras transmitem sempre os nossos sentimentos, nossos desejos, nossas ansiedades, os medos, frustrações e por aí adiante. E nós temos que transmitir à pessoa que nos ouve aquilo que está no nosso coração. Mas não podemos querer que a pessoa nos resolva os nossos problemas. Porque nem todos têm capacidade para nos ouvir, nem para resolver os nossos problemas. Então, nós vamos fazer assim. Na sua vida, qual é a coisa mais importante para si hoje? Se ele chegasse, se você estivesse junto de alguém, imagine que Deus estava a perguntar, ouve lá, como Deus perguntou a Salomão, olha, pede-me o que quiseres que eu te vou dar. E agora eu, pastor, estou a dizer, na sua vida, qual é a prioridade na sua vida? Não. Você apressou-se a falar. Não leva mal aquilo que estou a dizer. Pense bem. Qual é a prioridade na sua vida? Qual é a nossa prioridade na nossa vida agora? Hoje, presentemente, hoje. Uns vão dizer, minha prioridade, pastor, se eu tiver dinheiro, tenho todos os problemas resolvidos. Outros dizem, minha prioridade, pastor, é a vida. Bem, vida sem saúde também não é vida. Outros dizem, minha prioridade, pastor, é a saúde. Outros dizem, pastor, a minha prioridade é a salvação da minha família. Bem, outros dizem, a minha prioridade, pastor, é a paz no meu lar. Todos têm coisas para dizer. Eu estou a perguntar. Na sua vida, você não tem que falar pelo seu familiar. Porque a minha prioridade na minha vida não é a mesma dos meus filhos, de certeza absoluta. Não é. Não é a mesma prioridade. A minha prioridade não é a mesma da Noemi, de certeza absoluta. Nem da minha esposa. Não é. Eu tenho a minha prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Aquilo que você tem como prioridade na sua vida, é isso que você vai pedir a Deus. E é isso que Deus lhe quer dar. Agora lembre-se. Salomão não respondeu logo. Ele teve a pensar. O que é importante? Afinal de contas, o que é que eu quero? Diz a Bíblia que Deus... Ele podia ter respondido. A morte dos inimigos, tinha muitos inimigos. Podia pedir prosperidade. Diz que Salomão não pediu nada disso.
Então, qual é a prioridade na sua vida? Se você for usar o exemplo de Salomão, o que é que você pedia? Sabedoria. Agora toda a gente diz, pastor, dê-me sabedoria. Pastor, eu quero a prioridade na minha vida é sabedoria. Ah, pois é. É que você com sabedoria, isto é, com conhecimento, você vai ter saúde, você vai ter família, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter dinheiro, você vai ter vida. Com sabedoria. Então qual é a prioridade na nossa vida? Para os cristãos? Sabedoria. Porquê? Porque o Tiago diz, se alguém tiver falta de sabedoria, agora vamos todos pensar assim, mas nós nem sempre temos sabedoria. Pois não, por isso é que vamos pedir a Deus. É por isso que nós vamos pedir a Deus. Agora a Bíblia diz, crê e receberás. Se tu creres, olha, eu não me considero uma pessoa néscia, louca. Eu considero-me até inteligente. Não sei se vocês consideram inteligentes, eu considero-me inteligente. Puxa, já cheguei até aqui. Não passam fome os meus filhos. Tenho uma casa onde morar. Tenho tantas coisas, tenho coisas até a mais. Tenho uma igreja onde louvar a Deus. Não é uma pessoa honesta. Olha, na quinta-feira tivemos aqui uma pessoa que queria falar com o pastor. Eu disse que para vir hoje falar com o pastor. O pastor disse a essa pessoa: sim, senhor, você quer falar com o pastor? Então, domingo, você tem um pastor, acaba de falar com ele. É néscio, louco. Por quê? Falta de sabedoria. Deve andar a gastar o dinheiro em coisas que não são prioritárias. A sua família está a passar necessidades. Ele está a dar uma má imagem na sociedade, para a família, a envergonhar a família, por causa da falta de sabedoria. Eu hoje disse, olha, domingo às 10 horas, está cá o pastor, venha falar com ele. Ele teve falta de sabedoria. Então vamos pedir a Deus sabedoria. Sabe o que é que vai acontecer? Se você se considera inteligente, sábio, você ainda vai ter mais sabedoria. Se você sente que está bem, você ainda vai ficar melhor. Porque Deus vai acrescentar sabedoria àqueles que pedem sabedoria. Amém? Então vamos pedir a Deus sabedoria. Agora, eu não posso guiar vocês numa oração a pedir sabedoria. Porque você é que sabe. Você pode até ser específico e dizer assim, ó Senhor, dá-me sabedoria para esta situação. Dá-me sabedoria para aquela situação. Dá-me sabedoria. Porque você pode ter sabedoria para governar a sua casa. Não precisa de mais. Se você já tem, já sabe governar a sua casa, não precisa estar a pedir sabedoria para governar a sua casa. Mas você pode precisar de sabedoria para lidar com uma situação qualquer difícil na sua vida. Para lidar com o seu marido, com os seus filhos, com a sua esposa, para lidar com uma herança, com os herdeiros. Dá sempre chatice isso, quase sempre. Precisa de sabedoria específica. Se é o seu caso, vai ter que pedir isso a Deus. E o pastor está aqui para quê? Para concordar consigo. Aquilo que dois ligarem na terra será ligado nos céus. O que dois desligarem na terra será desligado nos céus. Então o pastor está aqui para quê? Para concordar consigo. Com as suas palavras que você vai falar diante de Deus. Então vamos fazer assim. Eu acredito no meu coração que todas as palavras que você vai dizer são palavras que fazem sentido. Porque eu não vou saber o que você vai dizer a Deus. Mas eu creio que você não vai dizer coisas a Deus. De qualquer maneira, vai falar coisas sérias. E eu acredito que aquilo que você vai falar, se eu soubesse, que eu poderia saber, se você quisesse, se eu soubesse, eu não ficava arrependido de concordar consigo. Então eu acredito que aquilo que você vai pedir a Deus é bom. Se é bom, eu vou concordar consigo. Se concordando consigo, o Espírito Santo vai pegar nessas palavras e vai materializá-las. E mais dia, menos dia, você vai começar a ver a mão de Deus na sua vida. Amém? Então vamos baixar a nossa cabeça. E agora isto é uma oração pessoal. Cada um fala entre si e Deus.
Baixinho, não precisa falar alto. Mas fala aquilo que é prioritário para a sua vida. Aquilo que você considera importante para a sua vida. Uns podem dizer saúde, outros podem dizer finanças, outros podem dizer vida, outros podem dizer paz, outros podem dizer alegria, outros podem dizer, sei lá. Eu já dei tantos exemplos hoje, já falei tanto hoje, está na altura de acabar. Vamos começar a crer que Deus vai ouvir a nossa oração. Amém? Então peça lá a Deus aquilo que você tem no seu coração. Amém. Então agora eu vou pedir a vocês para concordarem uns com os outros. E vão ter que falar as palavras que eu vou guiar vocês a falar. Diga assim: eu concordo com os meus irmãos aqui presentes e também concordo com todas as pessoas que possam ter ouvido esta palavra e com os desejos do seu coração. Eu concordo que aquilo que foi pedido hoje a Deus, eu concordo que esse desejo seja realizado em o nome de Jesus Cristo. Quanto a mim, eu estou em concordância agora com o meu irmão em Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós queremos escolher. Se eu perguntar agora a si, daqui a bocadinho vamos acabar a reunião. Se eu perguntar assim, então como é que o irmão está? Não é? Como é que o irmão vai? O que é que você me vai responder? Tudo bem. Mesmo que fosse verdade, graças a Deus está tudo bem. Mesmo que fosse verdade, alguma coisa não estar bem, o que é que o irmão pretende? É que esteja tudo bem. Se vai falar o contrário, vai anular a concordância que eu acabei de fazer consigo. É que é mesmo verdade, isto funciona no mundo espiritual. Isto é como uma maldição, como uma bruxa, ela chama uma maldição, é igualzinho. Se eu não quebrar a maldição da bruxaria, ela vai vir sobre mim. Então agora nós, quando terminamos a nossa reunião, nós vamos para casa confiantes que Deus ouviu a nossa oração. E não vamos estar preocupados, não. Os irmãos concordaram comigo. Ora, é uma situação que só eu e Deus é que sabe. Ou só eu e minha família é que sabe. Os irmãos concordaram. Eles não sabem, mas eles concordaram. Que aquilo que eu pedi foi uma coisa com sinceridade, séria, uma coisa decente. Não é uma coisa de qualquer maneira. Então, Deus vai ouvir. Deus ouviu. E vai responder. Mais dia, menos dia, está a resposta aí. Amém? Vou terminar com outro exemplo. Um dia lá na Marinha Grande, eu pus muitos vasos assim. Não sei se ainda se recordam. Foi lá. Acho que foi lá. Vasos. As sementes eram todas do mesmo saco. Vasos. A terra, não fui eu que comprei. Mandei um irmão comprar a terra era toda do mesmo saco. Sementes todas do mesmo saco. Igualinhas, todas iguais. E um dia disse, irmãos, vamos aqui pôr a nossa fé em ação. Vamos todos semear. Os irmãos vêm ao saco, tiram as sementes que vocês quiserem do saco e escolhem o vaso que vocês quiserem. Põem a terra com as vossas mãos no vaso e vão pôr a terra dentro do vaso. Vão pôr as sementes, vão pôr a água que vocês entenderem e vamos todos semear. E a semente que nós semearmos, ela tem que prosperar.
E eles diziam, pastor, mas então, se vamos pôr água, vamos pôr a semente, temos a terra adequada, de certeza que vai prosperar. Pois é, isso que a gente vamos ver. Daqui a uns dias vamos ver. Você sabe, a maioria prosperou. Mas nem todos prosperaram. Você vai dizer, porque aquela semente, daquele vaso, daquele irmão, a semente estava xoxa. Sabe que eu fiz uma análise às pessoas? Que eu conhecia bem as pessoas e a reação delas, a linguagem delas. As pessoas que a semente não germinou, elas já estavam incrédulas no seu coração. E a semente não germinou, porque Deus confirmou a sua palavra para mostrar a incredulidade do coração das pessoas. Não tinha nada a ver com semente xoxa ou menos xoxa. As sementes eram todas no mesmo saco. Mesmo que houvesse uma semente xoxa, Deus é o Deus dos impossíveis. E para que Ele cumpra a sua palavra, Ele fará prodígios, fará milagres. As sementes tinham que prosperar. A maioria dos irmãos estavam convictos que as sementes iam prosperar e prosperaram. Aqueles que estavam duvidosos, isso se calhar, isso pode não funcionar. Pois pode não funcionar e não funcionou. Aquilo que nós falarmos, que nós acreditamos, é isso que nós vamos ter. Se nós hoje confessarmos, eu concordei, os irmãos concordaram uns com os outros, você vai estar a ser abençoado por Deus a partir deste momento. Amém? E a gente não sabe como, mas Deus vai lá. Ele está a mexer, Ele está a mexer lá na situação. Então nós vamos ter que ser ousados a fazer aquilo que a Bíblia diz. Muito praticantes da palavra de Deus. Amém? Então vamos pôr a nossa mão no nosso coração e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te dou, Senhor, pela minha salvação. Também pela tua palavra, que ela é, Senhor, para mim vida, saúde, prosperidade, alegria, paz, conhecimento. Senhor, eu preciso da tua palavra para vencer e graças te dou pela tua palavra. Pai nosso que estás nos céus, neste dia eu oro que me guardes a minha família, me dirijas, Senhor, até ao meu lar, em paz, em segurança, sem nenhum sobressalto. Também te agradeço, Pai, pela vida que me vais dar, para eu poder regressar de novo à tua casa. Graças te dou, Senhor, pela saúde que me estás a aumentar, pela força que me estás a dar, pela sabedoria que me dás a cada dia. Graças te dou, Senhor, por manteres com vida junto dos meus familiares, aqueles a quem eu amo. Obrigado, Senhor. Reconheço que tudo isso é um benefício que vem de ti. Graças te dou, Senhor, pela salvação dos meus familiares. Graças te dou, Senhor, pelo regresso daqueles, Senhor, que estão fracos na fé. Graças te dou, Senhor, por tu estás no controle de toda a minha vida. E obrigado, Senhor, porque eu nunca vou mendigar o pão. Porque a tua palavra, ela fará que eu tenha sempre suficiência. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Obrigado pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas minhas filhas, Senhor. Graças te dou pelas pessoas amigas que me tens rodeado. Obrigado, Senhor, por essas pessoas. Te agradeço, Pai, pela igreja onde eu aprendo a tua palavra. Obrigado, Senhor, por teres abençoado a tua casa. Sustens a tua casa. Obrigado, Pai. Te agradeço neste dia, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Com os olhos abertos, a mão em direção ao chão, diga assim: Satanás, está escrito que eu não tenho que lutar contra a carne, nem contra o sangue.
Satanás, está escrito que eu tenho que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. É contra essas hostes, agora mesmo, em união de fé e em concordância, que eu digo, hostes espirituais da maldade que se tenham erguido contra mim, contra a minha família, contra a minha casa. Eu ordeno essas hostes, parem agora, no nome de Jesus Cristo. Parem agora, em o nome de Jesus Cristo. Parem agora a vossa atividade, a vossa influência, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Hostes espirituais da maldade é tudo aquilo que pode vir à sua vida que é mau, nocivo para si. Pode trazer morte, pode trazer doença, pode trazer dano, desgraça, sofrimento, dor, tristeza, angústia. As hostes espirituais da maldade, elas são enviadas por Satanás para fazer mal. E nós quebramos esse poder agora no nome de Jesus Cristo. Poderiam ter sido enviados hostes contra si, contra a sua casa, a sua família. Mas agora elas estão anuladas no nome de Jesus Cristo. Amém? Então só temos motivos para dar graças a Deus. Os anos que passaram e eu chego à conclusão. Vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje eu estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer, sempre que me deste a mão, os caminhos que abriste no meio da aflição. Contigo eu não tenho medo, estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom, quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para